Já se pegou perguntando, nossa, como o tempo passou rápido? De repente você percebeu, passou horas, ou talvez até mesmo uma hora que seja, olhando para o Instagram, rolando o feed de outras redes sociais? Ou então você estava pensando em um projeto, já estava tudo organizado, ou já estava começando a pensar em um projeto, ou planejando ele. E aí você adiou mais uma vez, por causa da procrastinação, por exemplo? Se isso já aconteceu com você, essa ou outras situações muito parecidas, esse podcast é para você. Nessa edição desse podcast, eu quero trazer para você aqui, nós vamos desvendar mesmo o mundo das interferências internas e externas que atrapalham você de conseguir o que você tanto almeja, o que você sonha para sua vida, e descobrir como superar essas interferências. Seja bem-vindo ao podcast Rota da Jornada, onde nós trazemos aqui informações, dicas, insights, coisa prática, mão na massa mesmo, que te ajuda você nessa caminhada, nessa rota de crescimento, que te ajuda nessa jornada da realização, para você alcançar o seu sonho que tanto você almeja, conquistar a sua meta que você sempre sonhou. Então aqui é uma oportunidade para você aprender, para compartilhar, todos aqui juntos, né? Para que possamos crescer juntos. Eu sou o Paulo Teles, sou coach, sou jornalista, moro aqui no Reino Unido, especificamente na Inglaterra, e hoje, a partir de hoje, a gente tem uma presença especial. Minha lindíssima esposa Stacy está com a gente. Seja bem-vinda, Stacy, ela que vai abrilhantar ainda mais a nossa edição do podcast a partir de agora, e agora também host do podcast. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, meu amor. Seja bem-vindo você também a mais um episódio, a mais uma semana, onde a gente traz para você conteúdos para que você possa colocar em prática na sua vida. Que bacana. Hoje nós vamos falar de interferências internas e interferências externas. Sim, mas o que seria essas interferências internas? As interferências internas, eu diria que são coisas que, quando você olha para dentro de si, quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê coisas que nos interferem, que nos atrapalham de alcançar o que a gente tanto almeja. Quando você olha para você e você tem que fazer uma meta, você tem que alcançar um objetivo, você tem que realizar um próximo passo e você vê que aquilo te atrapalha, mas internamente, algo que às vezes é um sentimento, é emoção, pensamento, e se aquilo te atrapalha, eu considero aquilo como interferência interna. Então, o que acontece? No meu caso, por exemplo, quando eu olhei para mim, de acordo com a minha meta, com meus objetivos, eu olhei o seguinte, que o perfeccionismo, ele é paralisante e ele me atrapalhava. Ele fazia eu não caminhar, entendeu? Então você descobriu que o perfeccionismo era uma interferência interna sua. Sim. Como que eu descobri isso? Eu olhei para dentro de mim e me perguntei, o que me atrapalha de conseguir o que eu quero? Eu tenho uma meta muito clara, que é fazer essa mudança de carreira, ou seja, sair do delivery, que hoje eu trabalho aqui na Inglaterra, trabalho na minha van, fazendo entrega de parcelas, de pacotes aqui, e fazer essa transição, trabalhar com transformação de pessoas, que é o que eu faço cada dia mais. Quando eu tive essa decisão, eu olhei para mim e falei, tem algumas coisas que me atrapalham internamente, e uma delas é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele me atrapalha, por exemplo, eu preciso produzir o podcast, eu preciso produzir uma edição a cada semana. Na minha cabeça, eu pensei primeiro, vou fazer os 4 todos em um domingo só. Só que quando eu pensei em fazer os 4 em um domingo, eu estava projetando para que tudo fosse muito perfeito, muito, tipo, em poucas horas eu realizasse tudo isso. Mas na minha cabeça, quando eu coloquei no papel e olhei para as interferências, era uma interferência minha. O que eu fiz? Eu resolvi trabalhar uma edição por domingo. Hoje aqui a gente está na segunda. Quando eu fiz a primeira edição falando sobre clareza, inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo para você, caso você queira assistir, eu aprendi muito, já estou aqui no segundo, e a gente vai cada vez mais dando passos mais largos. Sendo que daqui uns dias eu consigo gravar 2, gravar 3, até chegar nesse gravar 4 edições em um domingo. Então, é reconhecer, o primeiro passo importante é reconhecer qual é a sua interferência interna. Então, colocar essa perfeição como uma coisa prioritária para você começar um objetivo, um projeto na tua vida, é uma interferência interna de uma pessoa qualquer, no caso a sua,
que pode atrapalhar a você chegar no seu objetivo. No caso, você disse sobre gravar o podcast. ah, Como você fez um e viu que se você fizesse um de cada vez, aperfeiçoando, essa prática vai levar à perfeição que você quer, aquilo que você tanto deseja. Eu não diria perfeição, mas eu diria excelência. Porque a excelência para mim, a excelência é o seguinte: é você dar o teu melhor, fazer o melhor que você pode na condição que você tem. Quando você cria condições melhores ainda para fazer melhor cada vez mais. Então, para mim, isso sim é um passo de eu melhorar cada vez mais e fazer com consistência, ganhar consistência. Porque tem uma questão que quando você dá o primeiro passo, o que a gente trabalha no coach, por exemplo, são passos curtos, pequena vitória. Quando você tem essa pequena vitória, seu cérebro gera dopamina. Quando gera dopamina, você ganha mais ânimo, mais motivação, mais força para continuar. E ao gravar o primeiro, me deu muito mais energia para fazer o segundo. Fazendo o segundo, já começo a ver consistência. Então, foi um primeiro passo que é importante. Agora, para entender o que é perfeccionismo, eu só diria que o que a pessoa, por exemplo, busca a perfeição, que não existe, de certa forma. Às vezes ela busca muito fazer detalhes demais, fazer muito perfeito uma coisa e produz pouco e ela se cobra muito. E aí, quando mais ela se cobra mais, ela faz menos, ela se cobra mais, vira um círculo vicioso. E tem um porém que outro ponto do perfeccionismo, que é uma das interferências internas, a gente vai falar de outras também aqui, é que o perfeccionismo ele é um traço de perfil comportamental do analista. Se você quiser entender mais de perfil comportamental, deixa nos comentários que a gente vai fazer uma edição especial sobre perfil comportamental, que são o executor, também temos o comunicador, o planejador e o analista. E você vai entender que o perfeccionismo é um traço dessa pessoa, que é um perfil de analista. Tá, mas voltando ao que a gente estava falando, tem Sim. mais algum exemplo que você possa dar para o pessoal aí fora que está nos ouvindo sobre esse assunto de interferências internas? Sim, claro. Imagina que você quer ir para academia e você não tem a roupa ideal. Aquela roupa que às vezes é porque não cai bem, ou porque não é a roupa bonita, ou porque não é o tênis certo para correr. A pessoa tem isso, sabe? Ou a pessoa adia um projeto porque ela não, vamos dizer assim, não achou as condições perfeitas. Isso já até aconteceu comigo, entendeu? Em outros projetos. Então, esse é um exemplo de procrastinação. Mas agora, de procrastinação, não, de perfeccionismo. Mas agora a questão é o seguinte: outras formas, como você falando, outras formas de interferências internas são a insegurança, às vezes o medo, que é um sentimento, que é uma emoção, mas que é um afeto, né? Que é sentimento e emoção que a gente fala. Pode ser uma interferência, entendeu? A timidez pode ser uma interferência interna, porque às vezes a pessoa tem uma meta de ser palestrante, por exemplo, ou de ser um bom advogado, e ela tem essa timidez. Aí, quando ela reconhece essa interferência interna nela, ela vai trabalhar essa interferência interna, que, no caso, é a timidez. Também outras formas de interferências pode ser a distração digital, a falta de foco, várias outras formas podem ser distrações. E isso tem seus efeitos, entendeu? Porque a pessoa olha para aquelas dificuldades, para aquelas interferências, e isso pode causar ansiedade, pode causar falta de motivação, pode causar outras coisas que vai atrapalhar ela de conseguir o que ela tanto almeja. Pode ser também a frustração e várias outras, por aí vai. E o que seria também as interferências externas que você citou anteriormente? Quando a gente falou das internas, a gente estava falando o seguinte: é algo dentro de mim. Agora, quando a gente fala em interferências externas, é algo que tem a ver com o ambiente, tem a ver com ao redor. Imagine que você está estudando para um concurso público, por exemplo, e aí tem várias matérias, disciplinas para você estudar. Só que acontece que no período que você reconhece, falando, se você olha para a sua semana, você olha, não, tem horário tal dia para estudar, tais dias, tais horários. Só que quando você vai ver a sua agenda, que você vai ver que tem que levar seu filho na escola naquele momento. Então aqui você já começou a achar uma interferência externa. A agenda do seu filho. E não estou dizendo nada contra a filha, porque eu tenho filhos e assim, eu amo os meus filhos. A questão aqui é que é algo externo, não é algo que está dentro de mim, não é algo que eu controlo. Ou que eu não tenho controle total. Por quê? Porque a escola tem seus horários, e as crianças têm as agendas delas, entendeu? Então são coisas que você não controla diretamente, ou às vezes nem tem nenhum controle.
e você tem que participar. Então esse é um fator que já mostra por si só o que é uma interferência externa, entendeu? Antes tem que lembrar que é o seguinte, que as interferências, tanto elas internas como externas, são difíceis de ser eliminadas. Não adianta a pessoa pensar que vai eliminar uma interferência. Às vezes ela consegue reduzir, que é o que a gente trabalha no coach. Na sessão de coach eu trabalho o seguinte, eu trabalho o quê? A gente reconhece todas as interferências internas e externas de acordo com a meta da pessoa, ou seja, ela tem que ter uma meta clara, ela tem que ter clareza de onde ela está indo, porque senão tudo vira interferência. Às vezes uma coisa aqui é interferência, mas não é para trabalhar agora. Não adianta a revolução trabalhar tudo de uma vez. Tem que trabalhar de acordo com a sua meta, de acordo com o seu objetivo, para que você tenha uma direção e aí seja tirada essas pedrinhas. Porque eu falo que interferências são o quê? As pedrinhas. As pedrinhas sejam pequenas, grandes, porque depende de cada um. Quando você olha, tem pessoas que uma interferência pode ser uma pedrinha. Para outro, pode ser uma pedra grande, uma rocha. Outro pode ser uma montanha. Então, às vezes você não consegue eliminar, mas você pode fazer o quê? O processo do coach ajuda o quê? A minimizar isso, para que você caminhe mais firme, mais forte, em direção ao que você tanto almeja. No caso, então, você está dizendo que ao invés de uma pessoa simplesmente pegar uma caneta e listar todos os problemas, as interferências que ela tem na vida, é melhor ela pegar e definir, ter clareza do objetivo que ela quer, saber onde é que ela quer chegar. Eu quero, por exemplo, perder peso. Quero perder peso. Então, ele vai pegar as interferências, seja elas internas ou externas, daquele objetivo para tratá-las primeiro. Não simplesmente pegar de tudo que, por exemplo, eu não consigo estudar para tal coisa. Só que o seu objetivo agora não é esse, seu objetivo é perder peso. Então, a interferência que você tem que focar é em cima da perca de peso que você quer, da eliminação. Sim, é isso, porque senão a pessoa vê muitas interferências. Então aí o que acontece? Ela definiu essa meta, inclusive a questão de clareza, a gente fez um episódio, eu trouxe um primeiro episódio que foi sobre clareza mental, sobre você ter foco e saber a sua meta, que é justamente, esse foi o objetivo, já trazer esse primeiro para que você possa já entender como determinar a sua meta. Se você não assistiu, a gente vai deixar o link abaixo, quem está no YouTube, para que possa assistir essa primeira edição e entender como definir uma meta. Certo, definir essa meta, aí você tem como olhar para as interferências, porque aí você se pergunta, como que você vai se perguntar? As perguntas são, o que me interfere que faz com que eu não alcance a minha meta? O que aqui dentro me atrapalha, no caso da interferência interna? O que aqui dentro me atrapalha de alcançar o que eu quero? Aí você vai respondendo as perguntas. Aí depois você vai se perguntar, como eu posso minimizar essa interferência? Então aí são perguntas. Depois, olhando para a interferência já externas, você pode se perguntar, o que ao meu redor me atrapalha? Porque se é perca de peso, o que ao meu redor atrapalha? Às vezes pode ser a organização da casa em relação a alimentos. Às vezes pode ser, entendeu? É a realidade da pessoa. Uma das coisas que eu mais acho interessante e é muito importante no coach é isso. Eu não digo para a pessoa o que ela tem que fazer. Porque o importante é ela olhar para a realidade dela e ela entender o que pode ser feito. Porque ela vai ser congruente com ela mesma. Porque na hora que ela olha para a realidade dela e ela determina o que vai ser feito, aí ela vai ter congruência, vai ter consistência, porque é a realidade dela. É algo que ela já vive. Essa é uma parte muito importante, entendeu? É você olhar para a sua realidade. O que me atrapalha, fazer perguntas bem feitas. O que me atrapalha, como eu vou minimizar isso, como eu vou resolver. Sim, e você teria mais dicas sobre esse assunto, sobre como minimizar, sobre como resolver essa situação? Sim, quando eu digo que, por exemplo, que o pai tem que estudar para um concurso público, para mudar inclusive a vida dele, para dar uma melhor condição para a família dele, e ele vê que naquele momento ele tem que levar o filho dele para a escola, ele pode, por exemplo, olhando na realidade dele, ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar e ouvir as aulas menos técnicas, talvez eu falo menos técnicas que é uma opinião, mas quem vai definir isso é ele. Às vezes as aulas podem ser até técnicas, entendeu? Então, assim, ele pode estar adiantando um conteúdo, claro, com planejamento, porque quando ele olha para a semana dele, ele já começa a pegar parte do conteúdo e pôr naquele momento, porque aí ele pode entender que às vezes com áudio ele vai descomplicar aquela matéria e vai dar andamento rumo à meta dele. Então aqui a gente já pegou o quê?
reconheceu a interferência externa, depois pegou e adequou a realidade dele e ele resolveu o problema. Eliminou a interferência? Não. Mas fez o quê? Minimizou. Então isso é trabalhar a interferência interna. No caso, a interferência externa também é trabalhar o quê? Fazer com que isso não me atrapalhe de chegar lá. Esse é uma dica muito importante. Ou seja, o que eu tenho no caminho não vai me atrapalhar. Às vezes pode até virar um recurso. Depende da forma que a gente trabalha, entendeu? E assim, outra coisa que você falou sobre dicas também, outros caminhos, a gente tem, por exemplo, da procrastinação, que é outra interferência já agora interna. A gente pode trabalhar, por exemplo, a procrastinação, a falta de foco, né? Duas coisas assim que são correlacionadas e essa técnica específica que eu vou trazer aqui agora, ela ajuda muito pessoas nesse sentido. Ela pode te ajudar de que forma? Você utiliza a técnica Pomodoro. Se você tem falta de foco, se você tem também, às vezes, procrastina, usa a técnica Pomodoro. O que é essa técnica? Você estuda 25 minutos, aí você descansa 5, depois estuda mais 25, depois descansa 5. Porque o nosso cérebro precisa de distração. O que acontece? Se você pega 25 minutos e estuda, você está ali focado. Depois você vai lá e descansa 5 minutos. Mas não é o descansar por descansar, é distrair mesmo. É nem ter o que definido o que fazer. É só 5 minutos que não está fazendo nada. Depois você volta 25 minutos, você vai treinando o seu cérebro. E isso você vai vencer a falta de foco e também a procrastinação. Porque você está controlando o seu tempo. Então, a cada 25 minutos, descansa 5. É uma técnica muito útil que ajuda as pessoas a vencer a procrastinação. Principalmente tarefas que você exige uma concentração muito, muito grande. E aí você faz o que precisa ser feito. São técnicas, são dicas que você pode colocar no seu dia a dia que vão te ajudar a você conseguir essa meta. E aí, é claro, você teve que definir essa meta. Definiu essa meta, teve clareza do que você quer, os seus objetivos, você agora já começou a entender o que você precisa fazer e aí você vai ver o que vai te atrapalhar nessa jornada. Definiu, teve clareza, agora como que eu vou minimizar isso? Reduziu, bora caminhar, porque isso poderia te atrapalhar a ter consistência, mas agora não, agora você já sabe como trabalhar isso, já sabe que tal coisa vai te atrapalhar e aí você já sabe também como resolver e na sua cabeça você está tranquilo para focar no que precisa ser feito. Então é isso, é uma das formas que você pode fazer para que você caminhe mais consistente rumo à direção do seu objetivo. Então, assim, como você disse no começo, que essas interferências, sejam elas externas ou internas, elas são as pedras, né? As pedras que estão na rota que a pessoa escolher para alcançar o objetivo dela. Então, muitas vezes, essas pedras você não consegue removê-las, mas você consegue fazer delas o degrau, alguma coisa para você chegar onde você quer. Reduzindo essas pedras ou afastando elas do caminho, elas vão estar lá, mas não vão te atrapalhar na sua direção. E algumas delas você pode transformar em recurso, que aí no caso seria uma escada, como você disse, que está totalmente certo. Falando dessas pedras, falando dessas dificuldades que a gente pode encontrar durante o nosso caminho, a gente chegou na nossa frase do dia. A frase do dia é uma escritora que ela já faleceu, uma escritora britânica aqui da Inglaterra, aqui, né? E ela é muito famosa, foi muito famosa e uma frase muito bonita. E tem muito a ver com o tema de hoje. A frase é o seguinte: a vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a dançar na chuva. É simplesmente sobre você não apenas pensar em retirar todas as dificuldades que você tem no caminho, ou achar que a perfeição, o perfeccionismo, aquela vontade de que tudo seja perfeito vai levar você a algum lugar. Simplesmente pega essas dificuldades, pegam essas pequenas pedrinhas e transforma o teu caminho para que a tua rota chegue no seu objetivo. Muito boa reflexão, meu amor, muita ênfase e muito bem claro, resumindo tudo isso aí. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Rota da Jornada. E lembre-se que cada pequena vitória, cada pequena pedrinha que você remove do seu caminho te aproxima mais dos seus objetivos. Se gostou desse episódio, compartilhe, curte. É isso aí, eu espero que você tenha aprendido muitas dicas e insights aqui para remover essas pedrinhas do caminho, tanto interferências internas e externas, e você continue na sua caminhada rumo ao seu objetivo, aos seus sonhos, às suas metas. Até o próximo episódio, continue firme na sua jornada. Um grande abraço, tchau, tchau, até lá.
Tchau, tchau.